Olá, bem-vindos à nossa aula novamente de Anatomia das Espermatófitas, a disciplina CBI 230. Eu sou Jaqueline Dias Pereira e é um prazer ter você aqui comigo. Vamos lá, vamos tornar essas aulas remotas interessantes e vamos aproveitar para aprender da melhor forma possível? Bom, eu separei aqui um resumo geral de histologia vegetal, justamente para facilitar o seu entendimento ao longo da disciplina. Por que eu separei o resumo de histologia vegetal? Porque na nossa disciplina nós vamos começar a falar de células vegetais, mas parede, plastídio e vacúolo, porque são as três estruturas que caracterizam a célula vegetal. Aí nós vamos falar detalhadamente de cada tecido e depois dos órgãos vegetais. Afinal, a anatomia estuda a estrutura interna das plantas. Eu separei o resumo de histologia porque, quando a gente começar a falar das estruturas que caracterizam a célula vegetal, eu vou ter que exemplificar vários tipos celulares. Então, é importante que você saiba, por exemplo, que quando eu falar de uma fibra, você saiba que a fibra faz parte do esclerênquima, ou uma fibra pode fazer parte do xilema primário, do floema primário, ou do xilema secundário, do floema secundário. Então, vocês precisam reconhecer. Lembrando que aqui é apenas um resumo geral. Depois, ao longo da disciplina, nós vamos estudar tudo detalhadamente, passo a passo. Então, não se preocupem, tudo bem? Vamos lá, então. Só lembrando que a nossa disciplina, desta forma remota, ela apresenta algumas normas, como a gente já discutiu no plano de ensino. Mas é sempre bom deixar claro, né, que todo o conteúdo aqui, ele deve ser utilizado única e exclusivamente para fins didáticos, para a nossa disciplina, durante o momento da disciplina. Por isso, qualquer uso indevido segue todas as normativas da legislação brasileira sobre direitos autorais e tudo mais que a gente já discutiu. Então, vamos fazer uso consciente das nossas aulas e ter um aproveitamento máximo. Algumas orientações, como eu falei, o resumo aqui é só para facilitar esse entendimento inicial e para vocês terem essa ideia de todos esses nomes, desses detalhes. Mas fiquem tranquilos que nós vamos estudar tudo detalhadamente ao longo da disciplina. Vamos começar, então, a falar dos meristemas apicais ou primários, que são os meristemas que originam os tecidos primários. Primeiro, os meristemas são células indiferenciadas, são células que ocorrem nos ápices dos caules e raízes. Ou também, né, esses meristemas são denominados de primários devido à sua origem, que é uma origem embrionária. Então, por exemplo, neste caso, a gente está vendo um corte longitudinal de um ápice caulinar. E a gente está vendo aqui o meristema apical propriamente dito, onde tem o pool daquelas células tronco, daquelas células meristemáticas indiferenciadas. Nós vamos ter uma aula específica de meristemas apicais. Mas por que eu trouxe aqui esses meristemas? Porque os meristemas primários, eles originam os tecidos primários do corpo do vegetal. Então, por exemplo, nós temos aqui a protoderme, que é um tipo de meristema apical ou primário. E a protoderme, que é o meristema, origina o tecido primário epiderme. Então, para ser epiderme, ela teve a sua origem na protoderme. Aí nós temos aqui, tanto abaixo da protoderme, como aqui nessa região central, no caso do ápice caulinar, né? Nós temos o meristema fundamental. Meristema fundamental, ele vai originar parênquima, colênquima e esclerênquima, que são os tecidos fundamentais do corpo da planta. E aqui, como vocês podem ver, esses dois cordões laterais mais intensamente corados, ok? Eles são, né, os cordões de procâmbio. São é o procâmbio que origina o xilema primário e o floema primário. Então, quem são os meristemas apicais?
protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Outra coisa interessante é que os meristemas apicais, eles são responsáveis pelo crescimento nesse sentido vertical do corpo do vegetal, no sentido longitudinal, e originam os respectivos tecidos primários que eu já disse anteriormente. Quem são esses tecidos primários, então? Vamos começar a falar sobre a epiderme. A epiderme teve sua origem na protoderme e ela é um tecido complexo constituído por vários tipos celulares. Então, por isso é um tecido complexo. A epiderme, ela tem uma função essencial que é de proteção, de revestir as partes jovens do corpo do vegetal. Ela assume várias outras funções também, que ao longo da disciplina nós vamos discutir. É um tecido constituído, em sua maioria, em geral, por células vivas, nucleadas, com todo o conteúdo protoplasmático. Então, quais são os tipos celulares que fazem parte da epiderme? Nós temos as células comuns ou ordinárias, bem como as células especializadas. Quais são as células especializadas que fazem parte da epiderme? Células buliformes, células guarda, ou seja, as células que constituem os estômagos, células subsidiárias, tricomas, que podem ser sectores ou glandulares, papilas, escamas, células silicosas e células tuberosas. Aqui somente alguns exemplos para ilustrar, como por exemplo as células buliformes, que são células especializadas da epiderme. Aqui a gente tem o corte transversal de uma folha de gramínea. Aqui em maior aumento, vocês conseguem perceber que essas células elas são mais alargadas na base e elas vão se estreitando aqui no ápice, lembrando um bulho. Sabe aquele bulho de café? E essas células, elas assumem uma função muito importante nessas folhas, porque quando elas estão túrgidas, quando elas estão cheias de água, ou seja, quando os vacúolos dessas células estão cheios de água, essas células, elas ficam túrgidas, ficam cheias e permite o quê? A abertura maior dessa folha, as folhas estão estendidas. Ao passo que, quando essas células estão murchas, quando elas perdem água, o que acontece? Como elas ocorrem de espaços em espaços ao longo da folha, elas vão murchar e, consequentemente, as folhas vão se dobrar. Então, elas protegem, né, essa folha da perda excessiva de água nas condições mais drásticas de intensidade luminosa, por exemplo. Ok? Nós temos ainda aqui um exemplo de tricoma glandular. Em geral, os tricomas glandulares, eles apresentam essa cabeça secretora. E aqui um exemplo de tricoma sector. Aqui vocês conseguem perceber essas células mais onduladas. Aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. E essas células são comumente encontradas nas pétalas das flores, dando esse aspecto dando um aspecto mais aveludado, mais macio. E aí toda a sua importância a gente vai discutir no momento certo. Aqui estamos com uma imagem em vista frontal, onde a gente observa os estômagos, né, as duas células guarda formando o estômago, e aqui, lateralmente aos estômagos, nós encontramos as células subsidiárias, que também são exemplos de células especializadas da epiderme. Nessa outra imagem de epiderme que eu estou apontando agora, além dos estômagos e as suas células subsidiárias, a gente observa aqui as células comuns da epiderme. Logo abaixo, a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura mostrando as escamas. E quando a gente fala em escamas, a gente acaba lembrando principalmente das folhas de bromélia. Claro que elas não são exclusivas das bromélias, mas falando em escamas, a gente já lembra em bromélia. E aqui embaixo a gente tem um exemplo de células silicosas. Essas células são um pouco menores, né? Elas são menores e elas apresentam aqui no seu interior a sílica, ok? Ainda continuando tecidos primários, nós temos os tecidos fundamentais, que são tecidos simples, ao contrário da epiderme, são tecidos complexos. Quem são esses tecidos fundamentais?
Parênquima, colênquima e esclerênquima. Quem originou os tecidos fundamentais? O meristema fundamental, conforme nós vimos na primeira imagem mostrada. Vamos começar a falar do parênquima. O parênquima, em geral, ele é um tecido vivo, constituído, então, por células vivas, com paredes primárias, essas paredes são finas. Apresenta várias funções no corpo do vegetal, porque nós encontramos vários tipos de parênquima. O parênquima clorofiliano, que é aquele relacionado à fotossíntese. Este parênquima clorofiliano pode ser classificado em palissádico, lacunoso e esponjoso, braciforme, homogêneo ou plicado. Isso dependendo do formato de sua célula. E o parênquima de reserva? Como o próprio nome diz, ele vai reservar algumas substâncias. Então, quando essas células armazenam água, este parênquima de reserva é denominado de aquífero. Quando reserva ar, de aerífero. E quando reserva amido, de amilífero. E ainda nós encontramos o parênquima fundamental, que acaba assumindo muitas vezes a função de preenchimento. Na verdade, muitas pessoas classificam o parênquima de preenchimento. Só que ele não assume só a função de preencher, ele acaba exercendo outras funções importantes, muitas vezes de armazenar também uma outra substância. Então, ele não é simplesmente preencher um espaço, não serve para nada, ele serve sim. E ao longo da disciplina, durante a aula de parênquima, a gente vai discutir melhor. Então, alguns exemplos, só para vocês terem ideia de todos esses nomes. Aqui nós temos um parênquima fundamental. Notem que as células parênquimáticas, elas apresentam paredes finas, paredes primárias. O lumen, então, é bastante grande, justamente porque a parede é fina. E uma característica marcante dessas células parênquimáticas é que ela deixa espaços intercelulares, como vocês conseguem observar nessa imagem. Aqui nós estamos vendo um corte transversal destacando as células de parênquima fundamental. Tudo bem? Logo ao lado, aqui, a gente observa, né, essas estruturas arroxeadas, que é o que está chamando a atenção neste corte transversal. Aqui é o corte transversal de uma raiz e está sendo destacado o grão de amido, onde este corte ele foi corado, né, com a utilização de um reagente fitoquímico, que é o Lugol, porque o Lugol ele identifica o amido. Então, nas células parênquimáticas, tem-se o grão de amido. Então, este é um parênquima amilífero, porque ele reserva o grão de amido. Nessas outras imagens, a gente está observando, querendo destacar, a gente observa muitas coisas, que no momento certo a gente vai discutir, mas a gente observa aqui o parênquima aquífero, que eu quero destacar, aqui em maior aumento, onde essas células, elas são maiores, elas têm um vacúolo maior, justamente, né, com a função de armazenar água, certo? Aqui a gente está destacando também um outro exemplo, que é o parênquima braciforme, que essas células, né, elas apresentam, né, esses, como se fossem braços, e elas acabam aqui determinando esses espaços de ar, formando um parênquima aerífero. Logo abaixo, a gente destaca alguns exemplos de parênquima clorofiliano. Então, nós temos um tipo aqui, que é o parênquima clorofiliano palissádico, onde essas células são mais alongadas e justapostas, enquanto que o parênquima lacunoso ou esponjoso em corte transversal apresenta essas células mais isodiamétricas, delimitando esses espaços intercelulares. Logo aqui, a gente observa também todo um parênquima clorofiliano. Se eu olhar rapidamente, eu vou achar que é um tipo só, é um parênquima homogêneo. Mas se eu olhar um pouco mais atentamente, eu vou perceber que essas células de parênquima clorofiliano voltadas para a epiderme da face adaxial, a epiderme da face superior, ela tem um formato um pouco mais alongado e justaposto,
tendendo a um parênquima palissádico. E aqui, predominantemente, um parênquima lacunoso. Então, na verdade, aqui é um mesofilo, eu classificaria como tendendo a dorsiventral. Dorsiventral é quando eu tenho de um lado um tipo de parênquima e de outro da folha, na outra face, um outro tipo. Embora, se eu bater o olho rapidamente, eu vou achar que é um parênquima homogêneo, eu tenho que olhar com bastante atenção e vou perceber que ele não é homogêneo. Tudo bem? Aqui nós estamos vendo um corte transversal da folha de pino, e neste corte dá para observar essas células com este formato, lembrando uma nuvem, aqueles desenhos de nuvem, né, que a gente sempre representa. O que acontece? Se vocês lembrarem, a folha de pino, ela é uma cícula, ela é extremamente fina, e ela, então, apresenta uma área foliar muito reduzida. O que acontece com os tecidos que estão dentro dessa folha? Eles ficam mais compactados. E muitas vezes, como uma estratégia adaptativa, porque essas células caibam nesse espaço limitado, é necessário algumas adaptações. Então, esse parênquima aplicado são essas células que apresentam essas invaginações, essas dobras. E com isso, elas conseguem caber nesse espaço limitado, nessa área foliar reduzida, que é a folha de pino. Mas nós vamos ter uma longa discussão sobre as estratégias adaptativas das plantas e como os tecidos anatômicos nos trazem muita informação sobre essas estratégias adaptativas das plantas, tudo bem? Aqui nós estamos destacando o parênquima aerífero, certo? Esses espaços de ar. E, ao mesmo tempo, aqui a gente observa, né, um parênquima braquiforme. E aqui é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, um ácido esclereide, um tipo de célula do esclerênquima. Tudo bem? Continuando tecidos fundamentais, nós temos os tecidos de sustentação. Quem são esses tecidos de sustentação? Nós temos o colênquima e o esclerênquima. O colênquima, ele é um tecido de sustentação que sustenta com flexibilidade. O colênquima, ele é o tecido mais hidratado do corpo do vegetal. Por quê? O colênquima, ele apresenta a parede primária espessada. Bom, vocês vão aprender na aula de parede que a constituição química básica de uma parede é o quê? Celulose, hemicelulose e pectina. Como o colênquima ele tem uma parede primária espessada e rica em pectina, a pectina ela é hidrofílica. Então, sendo hidrofílica, ela atrai muitas moléculas de água. Por isso, o tecido mais hidratado do corpo do vegetal. E como é o tecido rico em água, isso permite o quê? Uma sustentação com flexibilidade. É um tecido vivo, portanto, ele sustenta as partes jovens do corpo do vegetal e, dependendo de como ocorre a disposição dessa parede primária, ele recebe várias classificações. Então, nós temos, como vocês podem ver aí, o colênquima angular, o colênquima lamelar, o colênquima anelar e o colênquima lacunar. Então, nessas imagens, são cortes transversais e a gente está destacando o colênquima. Neste primeiro exemplo que eu estou apontando, nós temos um colênquima angular, porque o maior espessamento da parede primária ocorre nos ângulos das células. Já aqui nessa imagem, a gente observa que o maior espessamento da parede primária está ocorrendo tanto nessa face externa das células, como aqui na face interna. Tanto nas paredes periclinais externas, como nas paredes periclinais internas. Aqui o espessamento ele é mais uniforme ao longo de todas as faces. Portanto, é um colênquima anelar, como se formasse um anel mesmo, tá? E nessa outra imagem, a gente está percebendo um colênquima lacunar, porque o maior espessamento ocorre nas lacunas, nos espaços intercelulares. Então, não deixe espaços intercelulares, porque ele é preenchido pelo maior espessamento da parede primária. E além do colênquima, a gente vai encontrar o esclerênquima,
que é o tecido que sustenta as regiões já mais diferenciadas do corpo do vegetal. Em geral, tecido é um tecido constituído por células mortas, enquanto o colênquima células vivas. No entanto, existem alguns exemplos de células esclerenquimáticas que são vivas, como, por exemplo, os braquiosclereídeos e as fibras gelatinosas. Então, o que vocês precisam saber inicialmente? Colênquima e esclerênquima. Só que o esclerênquima ele é um tecido subdividido, né? Tem dois tipos celulares, basicamente: fibras e esclereídeos. Só que, por sua vez, as esclereídeos têm vários formatos diferentes. Por isso, todas essas denominações. Não se assustem, porque a partir do momento que você começa a entender esclerênquima, esclereídeos e fibras, só que esclereídeos, pelo fato de terem vários formatos de células, recebem denominações específicas. Então, a gente vai ter braquiosclereídeos, astroesclereídeos, osteosclereídeos, macroesclereídeos e tricoesclereídeos. Então, por exemplo, nós temos aqui as fibras, aqui um esquema longitudinal, mostrando que as fibras são células alongadas, células estreitas e com extremidades afiadas. E essas fibras, em corte transversal, elas vão apresentar uma parede secundária espessada. A parede secundária, ela é rica em lignina, além de celulose e hemicelulose, ela vai conter a lignina. Para a gente identificar se a parede primária ou secundária, a gente vai ver, né, nas outras aulas, que existem corantes específicos e reagentes histoquímicos específicos para a gente poder identificar se a parede é primária ou secundária. E é importante vocês saberem isso até para vocês identificarem os tipos de células específicas de cada tecido. Aqui a gente está vendo as braquiosclereídeos. Notem que tudo isso aqui é parede secundária espessada. Vocês percebem que tem essas ramificações das pontuações? Isso faz com que essas células permaneçam vivas, mesmo tendo essa parede secundária espessada. Aqui nós temos os astroesclereídeos, os osteosclereídeos, tricoesclereídeos, porque lembram os tricomas, só que a origem é no meristema fundamental e vai estar posicionado mais internamente, né, aos órgãos da planta. E aqui os macroesclereídeos. E os tecidos primários, ainda continuando, os tecidos vasculares. Nós temos xilema primário e floema primário. Xilema e floema são tecidos complexos, ou seja, eles são constituídos por vários tipos celulares. Então, nós temos, por exemplo, fazendo parte do xilema primário, traqueídeo ou elemento de vaso, que são as células que conduzem água e sais minerais a longa distância. O parênquima axial, que tem a função de armazenar substâncias ou conduzir a curta distância, e fibra ou fibrotraqueídeo, ou seja, uma célula de sustentação que está sustentando ali dentro daquele tecido. O xilema primário e o floema primário, só lembrando, eles têm origem no procâmbio. Os dois tecidos, como vocês podem ver, eles são constituídos, tanto o xilema primário como o floema primário, eles são constituídos por células vivas e células mortas. Notem que no corpo do vegetal, nós vamos encontrar várias células vivas e várias células mortas. E o fato de elas serem mortas é que possibilita exercer a função específica. Então, imaginem vocês, um elemento de vaso. É uma célula morta, é uma célula rígida, e isso é fundamental para que a água seja conduzida das raízes até a parte aérea. Nós vamos estudar isso detalhadamente e explicarei depois, né, as diversas situações. Sempre relacionar, gente, forma com função das células e, consequentemente, dos tecidos. E no floema, quais são os tipos celulares encontrados? Ou vai ser célula crivada ou elemento de tubo crivado. E aí nós vamos ter também o parênquima axial e as células de sustentação. Então, fibra, fibrotraqueídeo ou esclereídeo. O floema, ele está relacionado à condução dos fósforados. Então, por exemplo, a condução da sacarose,
de alguns hormônios vegetais e depois nós vamos comentar mais detalhes na aula específica de floema. Só que além dos meristemas primários ou apicais, nós vamos encontrar os meristemas secundários ou laterais, que são o câmbio e o felogênio. Câmbio e felogênio estão relacionados ao crescimento em espessura do corpo do vegetal. E aí, os tecidos, os meristemas secundários ou laterais, eles originam os tecidos secundários. Quem são, então, os tecidos secundários? Xilema secundário, floema secundário e a periderme. Notem, aqui nós temos cortes transversais, destacando o câmbio. Aqui, em maior aumento, em corte transversal, a gente observa que é uma faixa cambial, na verdade, onde contém essas células encilhadas e achatadas. E o câmbio, ele vai originar para o interior do órgão o xilema secundário e para o exterior do órgão o floema secundário, certo? E o felogênio? O felogênio, ele vai originar para o exterior o suber, nós vamos ter aqui, ó, o felogênio, ele vai originar para o exterior o suber. Vamos pegar aqui, o felogênio está aqui, gente. Estão vendo essas células também empilhadas e achatadas? Ele origina para o exterior do órgão suber, que vai ser rico em suberina, essa substância lipídica. E a camada mais interna aqui, ele vai originar a feloderme. E a este conjunto de felogênio, feloderme e suber, nós denominamos de periderme. E ainda fazendo parte dessa periderme, nós encontramos as lentelas, que são essa região mais espaçada das células para permitir a entrada de oxigênio, permitir a aeração. Vamos ter uma aula específica disso. Então, só lembrando aqui os dois meristemas secundários, que originam os respectivos tecidos secundários. O câmbio vai originar xilema secundário e floema secundário, enquanto que felogênio, feloderme e suber constituem a periderme. Aquilo que a gente já falou, né, só para fixar mesmo, de uma forma que fique mais fácil de você entender, o câmbio origina externamente o floema secundário e internamente o xilema secundário, enquanto que o felogênio externamente origina o suber e internamente a feloderme. Notem que tudo que eu coloquei aqui escrito em roxo e com uma caixa em verde são os tecidos secundários. Em amarelo, os meristemas secundários. Ok? Tudo que está escrito em roxo com a caixa verde são os tecidos secundários. Então, o que o xilema secundário tem e o floema secundário tem que nós não encontramos no xilema e floema primário? Eles têm o raio, tá? Ou o parênquima radial. Então, a diferença basicamente é essa. Mas por que é essa? Porque o xilema primário e o floema primário, eles são originados no procâmbio, que é o meristema primário. E o procâmbio, ele é constituído apenas por um tipo celular. E com isso, ele forma apenas o sistema axial da planta, constituindo células do sistema axial, que são traqueídeo, elemento de vaso, parênquima axial e fibra, por exemplo. E aqui, o xilema secundário e o floema secundário, eles têm origem no câmbio. E o câmbio, por sua vez, ele apresenta dois tipos celulares, as iniciais fusiformes do câmbio e as iniciais radiais. Então, com isso, o câmbio ele forma dois sistemas no corpo da planta. O sistema axial, que é o crescimento no sentido longitudinal, no sentido vertical, e o sistema radial, nesse sentido horizontal, crescendo em espessura. Então, as células que fazem parte do sistema axial continuam, né? Agora originadas pelas iniciais fusiformes do câmbio, que são traqueídeo, elemento de vaso, parênquima axial, fibrotraqueíde, enquanto que as células iniciais radiais do câmbio vão originar o parênquima radial, responsável pelo crescimento em espessura do órgão. Tudo bem? Mas não se assustem, como eu disse, porque nós vamos ver isso detalhadamente em cada aula.
E floema secundário, nós vamos encontrar quais tipos celulares? Nós vamos encontrar a célula crivada ou o elemento de tubo crivado, o parênquima axial e as células de sustentação e o parênquima radial. Gente, mas parece que tem muito nome. Gente, calma. Porque, por exemplo, esse é só o resumo, mas é importante que vocês tenham essa noção, porque quando surgir qualquer dúvida, vocês podem recorrer a ele, porque, por exemplo, eu vou falar de um detalhe da parede celular da célula crivada. E aí, para eu falar da parede, eu não vou falar assim, a parede de uma célula qualquer. Eu vou falar a parede da célula crivada. Gente, o que é célula crivada? Ah, eu vou lá no resumo e vou ver. Célula crivada é uma célula que faz parte do floema, tanto primário como secundário. Só para vocês, só para facilitar o entendimento de vocês. Porque depois, vocês vão acabar sabendo isso assim, super fácil, na ponta da língua. Podem ter certeza. Bom, aqui eu já comentei sobre a periderme. E com isso nós finalizamos esse resumo geral, básico. Aqui todas as referências que foram utilizadas nessa aula, né? A gente utilizou o livro de Anatomia Vegetal, da Exato da Glória Carmelo Guerreiro, o livro de Biologia Vegetal, bem como o livro de Fisiologia Vegetal, além, é claro, de algumas imagens do meu acervo, tá? Dos laminários que a gente tem aqui no nosso laboratório. São bons estudos e eu espero que vocês aproveitem bastante, ok? Até a próxima aula.